A direita brasileira está em xeque. Pelo menos foi isso que tentaram nos vender nos últimos anos. Narrativas de desmoronamento, de lideranças inelegíveis, de um vácuo de poder que deixaria o caminho livre para a consolidação de um projeto de esquerda por mais uma década. Mas o que se esconde por trás das cortinas da política neste início de janeiro de 2026 é algo muito diferente do que as manchetes superficiais sugerem. Não estamos vendo um fim, mas uma metamorfose. Existe um nome, um sobrenome e uma estratégia tão audaciosa sendo desenhada nos bastidores de Brasília e de São Paulo que pode não apenas redefinir o resultado das urnas em outubro, mas reconfigurar o futuro do país por uma geração. Enquanto a maioria dos analistas olha para o barulho, o silêncio estratégico está movendo as peças mais importantes do tabuleiro. Prepare-se, porque o cenário que você achava que conhecia acabou de mudar. O herdeiro inesperado surgiu. Durante muito tempo, especulou-se quem herdaria o espólio político de Jair Bolsonaro. Falava-se em Tarcísio, falava-se em Michele, falava-se até em figuras externas, mas a família decidiu fechar fileiras em torno de uma solução caseira, porém remodelada: Flávio Bolsonaro. O senador pelo Rio de Janeiro, o filho 01, é o nome que está sendo meticulosamente moldado para a disputa do Planalto. E aqui está o primeiro ponto que você precisa notar. Não é o Flávio das polêmicas do passado, nem o Flávio combativo das redes sociais de 2018. O que estamos assistindo é a construção de uma marca. A estratégia é apresentar um Bolsonaro moderado. Parece contraditório? Talvez, mas é friamente calculado. Flávio está adotando um verniz de moderação que visa um alvo muito específico: o mercado financeiro e a classe média que rejeita o radicalismo, mas que também não quer o retorno do PT. Ele está defendendo uma agenda liberal clássica, focada na redução de impostos e batendo na tecla da segurança pública, o tema que, historicamente, mais move o eleitor conservador. A pergunta que fica no ar e que o PT se faz com terror nos corredores do Planalto é: isso é uma evolução genuína ou uma farsa bem orquestrada? As pesquisas indicam que a estratégia funciona. Flávio já aparece com 23% das intenções de voto no primeiro turno, liderando o campo conservador com folga, enquanto Tarcísio, seu principal rival interno, tem menos da metade disso. Isso valida a tese de que o voto, a lealdade visceral, ainda pertence ao sobrenome Bolsonaro. Flávio sabe disso e está usando essa legitimidade para pregar a união, tratando Tarcísio não como adversário, mas como uma peça fundamental. Ele abandonou a retórica de terra arrasada para construir pontes, um movimento que o torna perigosamente viável. Mas para que o projeto nacional funcione, é preciso garantir a retaguarda. E é aqui que entramos em São Paulo, o verdadeiro campo de batalha de 2026. A eleição paulista se tornou a mãe de todas as batalhas, e o governador Tarcísio fez uma escolha que muitos julgaram como covardia, mas que se revela como pura astúcia de sobrevivência. Tarcísio decidiu apostar todas as suas fichas na reeleição, abrindo mão do sonho presidencial neste ciclo. Por quê? A resposta reside no conceito de fogo amigo. Tarcísio sabe que nunca foi uma unanimidade dentro do clã. A ala ideológica, liderada por Eduardo Bolsonaro, o 03, não confia nele. Recentemente vimos Eduardo atacar Tarcísio publicamente por cumprimentar Lula, acusando-o de não ser verdadeiramente de direita e criando constrangimentos institucionais. Para Tarcísio, disputar a presidência significava ter que lidar com ataques do PT pela frente e ataques dos filhos de Bolsonaro pelas costas. Ao recuar para São Paulo, ele se blinda. Ele sai da linha de tiro da família e foca no que sabe fazer: gestão. E a gestão dele para 2026 é um recado claro de autonomia. Ele escolheu batalhas que o conectam diretamente com a dor do povo, como o enfrentamento duríssimo à Enel, pedindo a saída da concessionária e culpando a fiscalização federal pelos apagões. É uma jogada populista e eficiente. Ele bate na tecla da privatização da Sabesp e na revitalização do centro de São Paulo, tocando em feridas abertas como a Cracolândia e a favela do Moinho. Essa postura de Tarcísio deixa o PT em pânico. O governo Lula sabe que perder São Paulo é ruim, mas perder de lavada é catastrófico. O medo real do PT não é apenas Tarcísio ser reeleito, é vencer com 60% dos votos no primeiro turno. Se isso acontecer,
Tarcísio se torna o maior cabo eleitoral do país, transferindo milhões de votos paulistas para Flávio Bolsonaro na corrida presidencial. Para tentar evitar este desastre, o PT está desesperado tentando montar um Dream Team. As reuniões em Brasília são tensas. Fernando Haddad já avisou que não quer. Ele sabe que sua rejeição em São Paulo é alta e que perder pela quarta vez seria o fim de sua carreira política. Ele prefere o Senado ou a Casa Civil. Sobra então o vice-presidente Geraldo Alckmin. Alckmin é o sonho de consumo para essa disputa. Ele governou o estado 4 vezes, tem trânsito com os prefeitos do interior, onde o PT não entra, e poderia roubar votos conservadores de Tarcísio. Mas o custo é altíssimo. Alckmin teria que renunciar à vice-presidência, abrindo um vácuo perigoso no governo Lula em pleno ano eleitoral. Quem assume o lugar dele na chapa de Lula? O Centrão aceitaria? A instabilidade que isso geraria poderia ser um tiro no pé. E, correndo por fora, surge Simone Tebet. A ministra do Planejamento é a novidade, a peça que pode mudar a dinâmica. Ela admite mudar seu domicílio eleitoral para São Paulo, animada pela possibilidade de disputar o Senado ou até mesmo uma vice-governadura numa chapa de frente ampla. Mas até ela enfrenta barreiras. Seu partido, o MDB, hoje apoia Tarcísio. Para entrar nessa guerra, ela teria que romper com a própria sigla. O tabuleiro paulista é um nó górdio que a esquerda não consegue desatar, enquanto Tarcísio navega com a máquina na mão e as pesquisas a favor. Enquanto isso, o cenário internacional joga gasolina na fogueira. A crise externa, com a tensão na Venezuela e a sombra de uma invasão ou agravamento do conflito, serve como palco perfeito para Tarcísio testar sua imagem de estadista. Ao contrário da diplomacia do PT, que historicamente tenta mediar conflitos com regimes de esquerda, Tarcísio adota uma postura dura. Ele usa a crise vizinha para contrastar a fraqueza do governo federal com a firmeza que ele propõe. É uma tática para falar com a base conservadora sem precisar entrar em pautas morais polêmicas. Ele fala de soberania, de ordem, de segurança nas fronteiras. E não podemos esquecer o elefante na sala: Donald Trump. A recalibração da relação com os Estados Unidos é vital para 2026. Eduardo Bolsonaro atua como um embaixador informal, quase um chanceler paralelo, defendendo sanções contra o Brasil, se necessário, para punir o sistema. Tarcísio, mais prudente, critica essa postura de Eduardo, chamando-a de gol contra. Ele tenta se vender para o capital estrangeiro e para os americanos como um parceiro confiável, estável, longe do caos que a ala radical propõe. É uma linha tênue. Ele precisa do eleitor que ama Trump, mas precisa do investidor que teme a instabilidade. Mas há uma carta na manga que o Centrão e o PL guardam as 7 chaves: o fator Michele. Michele Bolsonaro não é apenas a ex-primeira mulher, ela se tornou uma potência política autônoma. As contas do Centrão são pragmáticas, onde a figura masculina de Flávio não entra ou onde a tecnocracia de Tarcísio soa fria, Michele domina. Ela tem a linguagem do eleitorado evangélico e das mulheres, segmentos que a direita muitas vezes patina. A discussão nos bastidores é onde encaixá-la para causar o maior dano possível aos adversários. Senado, vice de Tarcísio, vice de Flávio. A presença dela na chapa em qualquer configuração é vista como o fiel da balança. Ela suaviza a imagem, traz a narrativa da família e mobiliza a militância de base como ninguém. É um jogo de xadrez onde cada peça tem um custo, e Michele é a rainha que pode se mover em qualquer direção para proteger o rei. Você está vendo as jogadas ocultas? O PL não está apostando no acaso. Eles estão montando um quebra-cabeça onde todas as peças, do radical Eduardo ao moderado Flávio, do técnico Tarcísio à carismática Michele, cobrem todas as bases do eleitorado. A verdade é que o bolsonarismo não morreu, ele se reinventou. O que muitos chamaram de fim era apenas o casulo. Flávio Bolsonaro não é apenas um candidato lançado ao acaso porque o pai não pode concorrer. Ele é a materialização de uma estratégia fria, calculista e profissional para perpetuar o poder. Eles entenderam que para voltar ao Planalto não basta gritar, é preciso convencer. É preciso adaptar a mensagem, suavizar o discurso, trocar a jaqueta de motoqueiro pelo terno bem cortado, mas mantendo a essência conservadora intacta. É a velha raposa com pele de cordeiro. A jogada de mestre foi dividir as tarefas. Tarcísio segura o forte em São Paulo, garantindo que o maior estado do país continue sendo uma trincheira anti-PT e uma vitrine de gestão liberal.
Ele se protege, cresce e prepara o terreno para 2023, enquanto serve de alavanca agora. Flávio, por sua vez, avança sobre o cenário nacional, recolhendo os votos órfãos do pai e acenando para o centro, tentando reduzir sua rejeição. Eduardo mantém a base radical mobilizada e conectada com a direita internacional. Michele cuida do emocional e do religioso. É um jogo de xadrez onde cada peça tem um custo, e a esquerda, ainda dependente da figura centralizadora de Lula e sem sucessores claros, tem dificuldade de combater. Você não percebeu, mas enquanto discutíamos as polêmicas do dia a dia, eles reposicionaram todo o exército. A aposta de Tarcísio na reeleição não foi um recuo, foi um reforço de base. A candidatura de Flávio não é uma aventura, é um projeto de poder dinástico adaptado aos novos tempos. E a hesitação da esquerda em definir seus nomes em São Paulo mostra que o golpe foi sentido. 2026 não será uma repetição de 2022. Será uma batalha mais sofisticada, mais traiçoeira e possivelmente muito mais difícil para quem está no poder hoje. A direita aprendeu a jogar o jogo das instituições e das alianças, sem perder a sua base. E essa, meu amigo, é a verdadeira jogada de mestre que pode mudar tudo em outubro. Quer desvendar os próximos passos dessa trama política e entender como cada movimento desses afeta o seu bolso, a sua segurança e o futuro do Brasil? Clique aqui e mergulhe nos detalhes exclusivos que a mídia tradicional não está te mostrando. Compartilhe esta verdade antes que seja tarde demais. Nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal Porão do Brasil.